No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Parlamentares de oposição entram com um novo pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro pela tentativa de uso inconstitucional das Forças Armadas para atacar a democracia. O governo define pagamento do novo auxílio emergencial a partir do dia 6 de abril em 4 parcelas. Vacina da Janssen contra a Covid-19, administrada em apenas uma dose, é aprovada pela Anvisa para o uso emergencial no país, enquanto o Congresso quer facilitar a aquisição de imunizantes pela iniciativa privada. Novo ministro da Defesa, Braga Neto, anuncia comandantes das Forças Armadas após saída de oficiais do alto comando no Exército, Marinha e Aeronáutica. Essas e outras notícias na edição desta quinta-feira, 1º de abril do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Nós temos percebido nos últimos dias um movimento do alto oficialato das Forças Armadas de descolamento do governo de Jair Bolsonaro. A grande questão é que o bolsonarismo e os militares estão e seguirão unidos como unha e carne nesse caos que está colocado no nosso país. Eu farei a leitura de trechos de um belo artigo escrito pelos jornalistas Rafael Moro Martins e Leandro Demore para o site The Intercept Brasil, publicado anteontem, que mostra a impossibilidade de se desconectar esses personagens. O título do texto é "Imprensa dá voz à farsa de que generais se descolaram de Bolsonaro, mas militares seguem afundados no governo." O alto comando das Forças Armadas manda um recado a Bolsonaro. Não cederá ao golpismo e nem irá politizar os quartéis, avisa a imprensa brasileira num uníssono narrativo que não se ouvia desde os áureos tempos da Operação Lava Jato. Ligue a TV, o rádio, abra seu portal de notícias preferido, você terá a mesma análise de como os generais brasileiros são gente ponderada, alinhada ao que manda a Constituição e decididamente refratários à politização das forças que comandam. Algo próximo de 100% dos analistas remetem suas falas a vozes sem rosto que nos garantem anonimamente: ufa, ainda bem que temos os militares para conter as loucuras de Bolsonaro. Daí os jornalistas colocam uma série de links demonstrando todas as matérias referentes ao mesmo tema e eles seguem. Todas variações enfadonhas do mesmo tema. Que loucura extrema é essa que Bolsonaro queria fazer e que nossos valorosos militares impediram? Ninguém sabe. Mas o tom laudatório foi recebido com festa pelos militares que desejam ver esta versão e somente esta tatuada na opinião pública. Eles conseguiram vender integralmente, em off, claro, a imagem que gostariam que a imprensa levasse ao público. O problema é que essa versão não sobrevive à realidade. O que afinal mudou na relação entre militares e Bolsonaro que tenha provocado tamanha ânsia de legalismo do dia para a noite? Bolsonaro queria uns tweets a mais, uma declaração aqui e ali. Esse é o grande salto no abismo que nossos generais se negam a dar. Nem mesmo os 317 mil brasileiros mortos pela Covid-19, em boa parte graças a uma negligência dolosa, causaram tamanha repulsa dos militares ao capitão da reserva. Pelo contrário, até a semana passada, eles, os militares, seguiam no comando da gestão assassina da pandemia, com o general de 3 estrelas da ativa Eduardo Pazuello no comando do Ministério da Saúde,
A debandada tem mais cara de saída à francesa de quem não gostou da festa de terror que ajudou a criar. Na sequência do texto, os jornalistas fazem referência ao governo essencialmente militar, e vou seguir na leitura desse trecho. Não é possível analisar Bolsonaro sem lembrar do pecado original. Este é um governo essencialmente militar. Nenhum partido tem tantos ministérios, estatais, agências reguladoras e secretarias quanto o Partido Militar, que existe na prática mesmo que não tenha registro eleitoral. Se é fato que Bolsonaro se provou um candidato viável para o eleitorado, também é fato que seu governo é uma construção de militares. A ideia de que os comandantes entregaram seus cargos porque não querem politizar os quartéis é a saída perfeita para os generais que mancharam a reputação do Exército com a gestão sangrenta da pandemia. O problema é que ela é falsa. As Forças Armadas estão politizadas há anos, com um marco temporal evidente nos tweets do general Vilas Boas ameaçando o STF, lidos e chancelados em segredo antes de serem publicados por boa parte dos militares que hoje são o governo. Inclusive pelo agora ex-comandante do Exército, Edson Leal Puyol, que nas últimas 24 horas foi levado ao altar por boa parte da imprensa como o democrata sensato que não quer politizar as armas. Ora, mas foi Puyol quem autorizou que generais da ativa ocupassem os principais cargos políticos do governo, algo inédito desde a redemocratização. Para ficar somente nos generais de 3 e 4 estrelas, que são a elite da tropa. Otávio Rego Barros, ex-porta-voz da presidência, Luiz Eduardo Ramos, Secretaria de Governo e agora Casa Civil, Walter Braga Neto, Casa Civil e agora Defesa, e Eduardo Pazuello, ex-Saúde. Até a segunda, 29 de março, ministro da Defesa, o general da Reserva Fernando Azevedo e Silva, assinou, nos últimos 2 anos, a ordem do dia na data em que os militares relembram o golpe que deram em 1964. No texto, além de não chamar o golpe de golpe, Azevedo fez questão de dizer que os tanques nas ruas, o fechamento de jornais, a tortura e o assassinato de brasileiros foram um marco para a democracia. No ano passado, ele sobrevoou, com o Bolsonaro, uma manifestação em frente ao STF que pedia intervenção militar, eufemismo para golpe de Estado. Seu substituto na pasta, Braga Neto, assumiu editando mais uma ordem do dia sobre o golpe de 1964. Segundo o documento dele, os desdobramentos do que ele chama eufemisticamente de movimento e que desembocaram numa ditadura que durou 21 anos devem ser celebrados. Braga Neto chegou ao governo como general da ativa. Seu antecessor era da reserva. Onde está a ponderação na atitude de ambos a respeito de 1964? É quartel politizado com o que há de pior. O ótimo artigo ainda continua, mas eu não consigo lê-lo na íntegra por conta da escassez do tempo. Nós vamos disponibilizar o link com o texto na íntegra nas nossas redes sociais. Os jornalistas ainda citam que esses militares se vendem como moderados e podem se oferecer como terceira via à polarização Lula-Bolsonaro em 2022, com o general Santos Cruz sendo escalado para a função, ao lado talvez de Sérgio Moro, ainda que este já não goze mais da mesma popularidade de outrora. De toda forma, parece que fica muito claro que, ainda que os militares estejam tentando se descolar do bolsonarismo, eles estão comprometidos até a alma com essa tragédia provocada pela irresponsabilidade do ex-capitão, da qual se acompliciaram de maneira covarde no nosso país. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos.
E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Cid Benjamin. Cid Benjamin, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do querido Faixa Livre. Cid, muito obrigado por você dialogar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Cid, antes de nós falarmos sobre esse intrincado quadro que se estabeleceu nos últimos dias, após aquela mini-reforma ministerial liderada pelo presidente Jair Bolsonaro, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito desses 57 anos do golpe civil-militar que foram completados ontem, ainda que haja quem defenda o dia de hoje como o marco do golpismo, já que as forças militares chegaram ao Palácio do Catete nesta data. Você que viveu muito de perto toda essa situação, foi preso durante os anos de chumbo, o que pode nos dizer a respeito desse momento sombrio do nosso país? O que ficou marcado na sua memória depois daquele período? Anderson, poucos períodos da história do Brasil caberiam tanto naquele verso da música do Chico Buarque, página infeliz da nossa história. O golpe de 1964, e acho curioso essa coisa, se foi 31 de março ou 1º de abril. Eu prefiro chamar de 1º de abril só para chatear, porque as tropas começaram a se mover 31 de março, mas efetivamente o golpe foi consumado dia 1º de abril, o dia da mentira, coisa que sempre incomodou os militares. Mas esse golpe, ele abriu 25 anos de um período trágico para o país. Não só do ponto de vista do desrespeito e do atentado aos direitos humanos, mas também porque interrompeu um processo que estaria tornando o Brasil um país muito melhor para seu povo, naturalmente. O governo João Goulart era um governo progressista e que estava desenvolvendo uma série de reformas, as chamadas reformas de base, que mudariam a cara do país, tornariam o Brasil um país muito mais inclusivo. As camadas populares, sempre marginalizadas e sempre deixadas de lado, estavam ocupando um espaço importante. E o golpe interrompeu isso. E foi um período de submissão muito grande aos interesses dos Estados Unidos, e o golpe no Brasil fez parte de um conjunto de golpes também na América Latina, em particular no Cone Sul, na Argentina, no Uruguai. O Paraguai já tinha uma ditadura, depois no Chile, na Bolívia. Enfim, foi um conjunto de países que foi infelicitado por conta de golpes militares orquestrados e dirigidos pelos Estados Unidos. Então, de fato, foi uma página infeliz da nossa história. É algo que deve ser lembrado como um exemplo que não deve se repetir. Na verdade, a soberania
tem que estar com o povo e em função dos interesses desse povo, das necessidades desse povo. De maneira que não é pelo fato de eu ter sido preso, isso aí é uma bobagem, não tem importância quando a gente vai analisar o golpe de Estado. É porque ele interrompeu um processo de inclusão que era muito importante e torturou, prendeu e matou centenas, milhares de pessoas. De forma que é preciso não deixar cair no esquecimento, mas manter sempre acesa essa denúncia. E quais lições esses 21 anos de ditadura no país nos deixam, Cid? As novas gerações aprenderam com os erros do passado, especialmente os próprios militares? As Forças Armadas são instituições necessárias e importantes que devem ser valorizadas em qualquer país soberano. Agora, elas devem servir ao país, não servir a seus próprios interesses e muito menos a interesses de potências imperiais e imperialistas, como os Estados Unidos. As Forças Armadas têm uma tradição de intervenção na vida política brasileira que não é uma boa tradição. O papel delas é muito claro, defender o país, a soberania do país, as fronteiras do país, e não ser uma espécie de juiz supremo da política nacional. Elas não aprenderam essa lição. O próprio livro do general Vilas Boas, editado recentemente, mostra que eles tiveram uma participação, Forças Armadas tiveram uma participação muito importante no processo mais recente, em que, inclusive, atuaram claramente para impedir a candidatura do presidente Lula enfim, intervindo diretamente na política. Quando o Vilas Boas diz que a grande preocupação dele era impedir que a política entrasse nos quartéis, ele não está dizendo a verdade. O general está mentindo. Porque quando ele era comandante do Exército, o Bolsonaro, que ainda não era presidente, fazia campanha política abertamente nos quartéis. Ele, como candidato, inclusive, ele ia fazer pregação na Academia Militar de Agulhas Negras. Qualquer data importante para os militares tinha o Bolsonaro dentro dos quartéis e só ele. Os quartéis não eram abertos a outros políticos com outras colorações, mas ele, com o Bolsonaro, tinha os quartéis franqueados e ele ia fazer a sua pregação antidemocrática dentro dos quartéis. Quer dizer, teria sido necessário que, com o fim da ditadura, que a sociedade tivesse uma ampla discussão, com a participação das Forças Armadas, e sem nenhum sentido de caça às bruxas, mas um debate sobre que tipo de Forças Armadas nós precisamos. Num país democrático, num Brasil democrático, o que se quer das Forças Armadas? Enfim, essa discussão tinha que ser feita abertamente na sociedade. E com a participação delas. Os militares têm o direito e a obrigação de participar desse debate, opinar, etc., não para eles darem a decisão final, mas para estarem entrosados num debate que é necessário para o país, dado que a ninguém passa pela cabeça acabar com as Forças Armadas. Agora, elas devem se adequar ao perfil de um país democrático e segundo deseja esse país. Esse processo não foi feito no Brasil. As Forças Armadas, inclusive, conduziram todo o processo de saída da ditadura, na tal de extensão lenta, gradual e segura, para usar o termo do general Ernesto Geisel. Foram 10 anos em que os militares foram controlando o processo de fim de ditadura, mas dentro de limites estabelecidos por eles. Isso marcou profundamente o regime que viria depois da ditadura. Diferentemente da Argentina, do Uruguai e do próprio Chile, não houve um debate claro sobre o que foi a ditadura e o que fazer. Então nós ficamos com muitas marcas da ditadura ainda. O Exército,
e as Forças Armadas em geral, mas o Exército em particular, continuaram meio numa postura de que quem está pairando sobre a nação e determinando até onde se pode ir, até onde não se pode ir. Esse não é o papel do Exército. E isso está vinculado à forma como acabou a ditadura militar no Brasil. Num país como a Argentina, em que se abriram os arquivos e se mostraram para a sociedade o que a ditadura militar fez, um candidato a presidente que dissesse o que o Bolsonaro disse antes de ser eleito presidente, ele não teria a menor chance de ser eleito. Um candidato que defende tortura, que defende guerra civil, que o problema foi que os militares no Brasil torturaram muito, mas mataram pouco, que deviam ter assassinado 30 mil opositores. Alguém que dissesse isso jamais seria eleito presidente na Argentina, no Uruguai, no Chile, enfim, em qualquer país que tenha vivido um processo civilizado de superação da ditadura. Não foi feito isso aqui e nós estamos pagando um preço muito alto por isso. Cid, falando agora sobre esses últimos acontecimentos aqui no Brasil que nos causam muita apreensão, iniciados na segunda-feira, quando o presidente Jair Bolsonaro resolveu promover uma mini-reforma ministerial para acomodar os interesses do Centrão no governo e ampliar sua base de apoio com figuras de alinhamento irrestrito aos seus ideais autoritários. Foram efetuadas 6 trocas no primeiro escalão do governo, com 3 ministros sendo realocados e outros 3 deixando definitivamente a administração federal. As principais mudanças se deram no Ministério das Relações Exteriores, com a saída de Ernesto Araújo para atender a uma demanda do baixo clero no Congresso e a chegada do diplomata Carlos Alberto França. Na Advocacia Geral da União, André Mendonça foi deslocado da pasta da Justiça para o lugar de José Levi. Assumiu seu posto o delegado Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública no Distrito Federal. Agora, no Ministério da Defesa está a principal polêmica e que provocou um verdadeiro rebuliço nas Forças Armadas, com a substituição do general Fernando Azevedo e Silva pelo ex-chefe da Casa Civil e também general Braga Neto. Vamos por partes, Cid. Primeiro, essa saída mais do que necessária do Ernesto Araújo do Itamaraty. Já havia passado da hora, não é, Cid? Espantoso não é que o Ernesto Araújo tenha sido exonerado. Espantoso é que ele tenha sido nomeado. Ele criou problemas o tempo todo. É um troglodita, um cara de cabeça medieval. Parte da responsabilidade pelo Brasil está tão atrasado na vacinação é dele. Claro que a maior parte, o maior responsável é o próprio Bolsonaro, entende? E seus filhotes. Mas o Bolsonaro, como presidente, é o maior responsável, sem dúvida. Mas o Ernesto Araújo ajudou nesse processo a hostilizar países que poderiam vender vacina para a gente, entende? É um sujeito absolutamente despreparado, desqualificado, que inclusive eu fico pensando que o pessoal do Itamaraty deve estar muito envergonhado com o desempenho, com a participação dele nesse período em que esteve à frente do órgão. Porque o Itamaraty, independentemente de posições políticas mais progressistas ou menos progressistas, é uma instituição de excelência. As pessoas os quadros formados pelo Itamaraty são um motivo de orgulho do país. É um pessoal muito bem preparado, culto, enfim, capaz de fazer uma diplomacia de alto nível. O Ernesto Araújo é o contrário disso. É um idiota, um troglodita, que só criou problema nesse período. De forma que, quando ele foi, apesar de ser queridinho do Bolsonaro, ele foi exonerado, é porque ele estava criando problemas, inclusive para segmentos do governo. Não só na questão das vacinas, ele foi também responsável pelo Brasil não ter adquirido vacinas, como ele cria problemas para o setor, por exemplo, do agronegócio, cria problema para quem quer que tenha relação com outros países do mundo, quer dizer, tendo um chanceler como o Ernesto Araújo, vai encontrar problemas criados por ele. De forma que, claro que o país não queria o Ernesto Araújo mais, o país, a parte do país que tomou conhecimento da sua atuação. Agora, ele sai também por pressões de parte do governo.
do governo, que já não aguentava mais eu ia dizer uma coisa, mas vou dizer o que eu ia dizer, as cagadas que ele andou fazendo. Essa figura nefasta, Cid, deixa um legado terrível na nossa diplomacia. Conflitos com nossos principais parceiros comerciais, um rastro de ignorância, falando em globalismo, dizendo que a Covid-19 seria uma conspiração comunista, uma série de vexames internacionais. Como reparar todo esse estrago deixado pelo Ernesto Araújo, Cid? Bom, o primeiro passo para reparar o estrago foi exonerá-lo. É verdade, ele tinha que ser exonerado. Não tinha nem ter entrado, mas... Agora, eu não sei, não conheço, não tem muitos elementos sobre o perfil de quem está entrando no lugar dele. Parece que era o cara responsável por montar o cerimonial. Então, lá no Congresso, ele organizava o cerimonial. Isso pode, e com isso, talvez fosse amigo dos parlamentares do Centrão. É o que se diz, isso foi a sua grande credencial. Porque sabe-se, por exemplo, que ele nunca dirigiu sequer uma embaixada. Pouco importante que fosse essa embaixada, ele nunca teve essa experiência. De forma que dificilmente ele será outro Ernesto Araújo, que é um idiota completo. Mas eu me permito ter dúvidas a respeito das qualidades dele, das condições de fazer um bom trabalho à frente do Itamaraty. E olha que eu estou falando aqui só em termos de capacidade individual. Evidentemente que parte importante do que é feito no Itamaraty é a diretriz do Bolsonaro, que é um genocida, que é uma figura nefasta, que tem que ser afastada, inclusive para que o país possa sobreviver nesse momento de mais grave crise da sua história. Agora, então, tudo bem, esse é um problema maior, existiu o Bolsonaro. Agora, esse novo ministro, a biografia dele não nos permite ter grandes esperanças que se trata de um profissional muito qualificado. Dificilmente será outro Ernesto Araújo. Ernesto Araújo é insuperável, é inigualável, é único, mas eu penso que dificilmente também ele será grande coisa. O mais provável é que ele ainda não esteja à altura das boas tradições do Itamaraty. Estava muito claro que o Bolsonaro precisaria ampliar as benesses ao Centrão para tentar evitar que um processo de impeachment contra ele fosse aberto na Câmara, algo que o presidente da Casa, Arthur Lira, já havia dito com todas as letras. Agora, essa mini-reforma implementada pelo ex-capitão paga a conta com o baixo clero do desgaste provocado pelas mais de 300 mil mortes pela Covid-19 no país, Cid. A pressão se reduz sobre o chefe do executivo? Anderson, aí temos vários problemas nesse caso. O Centrão, que a maioria do Congresso, ele é o que há de pior também no Congresso. Certa vez o Ulisses Guimarães, diante de críticas muito fortes da imprensa ao que era o Congresso na época em que ela era presidente da Câmara, ele disse a um repórter: meu filho, você acha que o Congresso é ruim? Espere pelo próximo. O fato é que a cada eleição o Congresso tem piorado. Entram mais figuras fisiológicas, mais pessoas que estão lá para fazer negócios. Enfim, não é que sejam só reacionários do ponto de vista ideológico. Eles são negocistas. Eles veem aquilo lá como um balcão de negócios. Muito bem, o Centrão controla essa gente. E o Centrão, historicamente, ele se oferece nesse balcão de negócios. Inclusive, governos progressistas já usaram o serviço do Centrão. Basta ver os ministérios dos governos do PT. Estava cheio de gente do Centrão lá. Que, embora estivesse no governo, depois ajudaram a puxar o tapete e derrubar a presidente Dilma. Mas o Centrão, ele serviu de anteparo agora para o Bolsonaro para garantir que não haverá impeachment. Como ele tem a maioria, o impeachment exige uma maioria qualificada, então ele sendo comprado pelo Bolsonaro, ele dava esse escudo, essa blindagem. Muito bem, só que o Centrão, eu já disse isso algumas vezes, ele não se vende exatamente, ele se deixa alugar. E por um período, até quando isso for
convenientes para ele. E, no caso, já está havendo problema nessa compra do Centrão, nesse aluguel do Centrão, em troca de emendas de interesse pessoal dos parlamentares, já está dando problema na confecção do orçamento, porque há um limite de gastos pela legislação para que você possa colocar coisas no orçamento. E o próprio Paulo Guedes, que é um cara que não tem ele tem um coração de pedra, ele só pensa nos interesses dos banqueiros, dos grandes empresários, ele está insatisfeito com esse orçamento, porque a moeda de troca, uma das moedas de troca, além de nomeações e coisas outras, mas uma das moedas de troca era a aceitação pelo Bolsonaro, pelo governo, de emendas de interesse dos parlamentares. Pois bem, essas emendas são de um grande vulto e estouram o orçamento. Entende? O Paulo Guedes, que é o responsável por segurar aquilo lá e cortar gastos, principalmente de áreas sociais, que ele acha que são inúteis, ele já está com problemas. Eu ouvi recentemente no noticiário de televisão em que ele afirma que não ficou satisfeito com o orçamento aprovado. Bom, então pode haver problemas aí com o Centrão, a curto prazo, e porque o Bolsonaro prometeu coisas para ele que talvez não entregue. E se isso acontecer, a blindagem começa a se desfazer. Além do que, o Bolsonaro cair nos braços do Centrão significa enfraquecer muito, debilitar muito aquele discurso de que ele, Bolsonaro, seria contra a corrupção. Ele nunca foi, sempre foi um corrupto, sempre foi do baixo clero, sempre viveu de golpes, inclusive na gasolina, no auxílio moradia. É um cara que, enfim, os filhos dele, não preciso nem falar também, mas o Bolsonaro, em certo momento, ele demonizava o Centrão, apontando o Centrão como um conjunto de ladrões. O ministro Heleno, que é um e carne com Bolsonaro, pelo que se diz, ele andou cantando para a imprensa aí, se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão, não fica um, meu irmão. Porque o Centrão é isso, é um bando de corruptos mesmo. Muito bem, esses corruptos fizeram um acordo com o Bolsonaro que prometeu comprá-los por um preço determinado, parte desse preço eram as emendas, e aparentemente não está cumprindo, ou não vai conseguir cumprir a curto prazo. Então esse apoio do Centrão ao Bolsonaro pode ter um prazo curto, e é o que se vai ver daqui para frente. O fato é que o Bolsonaro ele subiu no telhado. Não é que ele está caído o telhado necessariamente, mas ele nunca esteve tão fragilizado. Ele está com problemas à vista no Congresso, porque a compra dele do Centrão pode dar problemas a curto prazo. Ele está com problema nas Forças Armadas, porque parte da cúpula das Forças Armadas não aceitou virar a guarda pretoriana do Bolsonaro e quer manter uma posição mais distante da política. Ele está com um problema com o grande capital. Lembro que houve recentemente um manifesto, chamado Manifesto dos Banqueiros, de banqueiros e gente ligada no mercado financeiro, etc. e tal, com críticas duras ao Bolsonaro. Ele está com um problema no plano internacional porque ele não tem mais o Trump para dar respaldo e dar retaguarda para ele. Enfim, ele está com problemas por conta da pandemia, que por mais que ele agora diga que não é terraplanista e faça um discurso tendo em cima da mesa um globo terrestre para que as pessoas achem que ele considere que a Terra é redonda, enfim, todo o comportamento dele, que continua até agora, quer dizer, dificultando vacina, dificultando o isolamento social, enfim, já fez com que a população percebesse que ele é sim o grande responsável pelo fato do Brasil ser o recordista mundial em morte pelo Covid. De forma que a situação dele não é fácil. Ele pode tentar dar um golpe. Ele não tem força para isso.
O Exército deixou claro nesta semana que não acompanharia o Bolsonaro numa aventura desse tipo. Ele tem as PMs. Mas não é fácil dar golpe com PM contra a posição do Exército. Entende? As PMs, embora tenham um efetivo maior do que as Forças Armadas, elas não têm armamento, não têm comando, não têm estrutura para um enfrentamento militar. Elas são boas para reprimir, espancar e humilhar o povo, mas não para fazer guerra exatamente. De maneira que a situação do Bolsonaro não é... O que aconteceu essa semana, ele tentou demitir o comandante do Exército, o ministro da Defesa não aceitou, e no final os outros dois comandantes militares da Marinha e da Aeronáutica saem junto com o cara do Exército. E o Bolsonaro é obrigado a trocar o ministro da Defesa. Ou seja, ele já não controla o alto comando do Exército, ele já não controla quem manda nas Forças Armadas, quem tem as tropas na mão. Então, quando ele diz o meu exército, é uma mentira. Esse exército não é dele. Está longe de ser um exército do povo, um exército que efetivamente vai defender os interesses nacionais, seja contra o entreguismo do governo Bolsonaro e que tenha compromissos fortes com a democracia. Mas o exército se deu conta de que está se desgastando muito com esse governo Bolsonaro e deixou claro que não vai acompanhar uma aventura qualquer de caráter golpista. A troca no Ministério da Defesa, Cid, como nós já comentamos anteriormente, provocou a saída dos comandantes das nossas Forças Armadas. Entregaram os postos o Edson Pujol, do Exército, o Wilkes Barbosa, da Marinha, e o Antônio Carlos Moretti Bermudes, da Aeronáutica. Essa tentativa do Jair Bolsonaro em politizar as Forças Armadas já vinha causando uma série de rusgas, especialmente com o Edson Pujol, e essa renúncia coletiva, inédita na história do país após a redemocratização, apenas confirma esse desconforto. O Bolsonaro vive falando em meu exército. Quais as consequências dessa mudança na cúpula das Forças Armadas, Cid? Isso fortalece o Bolsonaro e pode significar uma tentativa de autogolpe? Não, essa crise com as Forças Armadas enfraquece o Bolsonaro. Ele é um candidato a ditador que falava em meu exército e não conseguiu que o exército, o alto comando do exército, resolvesse apoiar o governo. Porque o exército, as Forças Armadas, são instituições do Estado. Elas têm funções constitucionais a cumprir e devem se ater a essas funções. Elas não são uma guarda pretoriana do Bolsonaro. E ele, em certos momentos, tentou que isso acontecesse. Entende? E o comandante do Exército, Pujol, teve um comportamento profissional. Chegou ao ponto em que a convivência ficou muito difícil e ele resolveu, então, forçar o ministro da Defesa a demitir o Pujol. O ministro da Defesa não aceitou, o general Fernando Azevedo. Foi demitido por isso. O Pujol se reuniu com os comandantes da Marinha e da Aeronáutica e resolveram que, já que é assim, então vão sair os três. Os outros foram solidários a ele. Esse processo, longe de fortalecer o Bolsonaro, o enfraquece. Independentemente de quem entre no lugar desses três comandantes, quer dizer, as Forças Armadas deram uma demonstração inequívoca que não são um brinquedo do Bolsonaro, não são joguetes na mão dele. E ele não pode fazer com as Forças Armadas o que lhe der na cabeça. Trocando em miúdos, para um candidato a ditador, ficou claro que ele vai ter dificuldades em usar as Forças Armadas para implantar uma ditadura no momento que ele queira. Repito, hoje uma ditadura não tem o apoio do grande capital, basta ver o tal manifesto dos banqueiros, não tem o apoio da grande mídia, não tem o apoio da opinião pública, não tem o apoio do alto comando. De forma que eu considero que esse episódio acabou demonstrando que o Bolsonaro hoje não tem condições de implantar uma ditadura, caso quisesse.
E eu não tenho dúvidas de que, se ele tivesse essas condições, ele implantaria. O compromisso dele com a democracia é nenhum. Agora, Cid, o Jair Bolsonaro precisa das Forças Armadas para implementar um golpe na nossa democracia? Essas milícias bolsonaristas que se multiplicam em todo o país, beneficiadas por esses decretos de facilitação do acesso a armas de fogo, aliadas às forças policiais que apoiam o ex-capitão, não seriam capazes de atentar contra a legalidade? Uma nova aventura autoritária teria de contar obrigatoriamente com a cumplicidade dos militares, Cid? No caso do Brasil, sim. O Brasil não é Bolívia, é um país mais grande, maior, mais complexo. Ele não daria, não teria como dar um golpe, como foi feito o golpe na Bolívia. E é preciso ter em conta também, o golpe da Bolívia, um golpe de milícias e da polícia, foi um golpe em que o exército, o comandante do exército foi comprado e manteve o exército nos quartéis. Quer dizer, então o campo ficou livre para que as milícias e a polícia atuassem. Não é esse o quadro do Brasil. Não há no horizonte essa possibilidade de que o Exército e as Forças Armadas já serão compradas para compactuar com o golpe miliciano e da polícia. E ele só pode acontecer assim na Bolívia porque o comandante do Exército foi comprado e o Exército ficou aquartelado, enquanto o golpe era dado, as pessoas eram perseguidas, etc. O exército ficou aquartelado e mais, até foi cúmplice do golpe quando o seu comandante, que recebeu dinheiro para ter esse papel, ele foi à televisão e recomendou que o presidente Evo Morales, em benefício da pacificação, que ele renunciasse. Enquanto isso, a casa do Evo Morales estava sendo depredada, ocupada, enfim, pilhada e tudo. Não é esse o quadro que se desenha no Brasil. Eu não vejo possibilidade de um golpe no Brasil nesses termos. De forma que eu acho que o Bolsonaro, se o projeto dele é golpe, ele está mal parado. Dentro desse cenário que eu citei, Cid, um movimento chama a atenção, que é essa nomeação de um policial para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, no dia seguinte em que deputados bolsonaristas, em especial a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Bia Kicis, incentivaram uma tentativa de insubordinação de PMs na Bahia, depois da morte daquele policial em surto psicótico que atirou contra colegas de farda. Me parece que há essa tentativa do presidente e de seus apoiadores em insuflar os policiais para se rebelarem contra os governadores e darem um motivo que o Bolsonaro deseja para decretar estado de sítio. Isso sem falar nesse desejo recente de se aprovar no Congresso o tal do estado de mobilização nacional, que colocaria as PMs de todos os estados subordinadas a ele. Você também analisa dessa forma, Cid? Não, Anderson. Que o Bolsonaro gostaria disso e que alguns segmentos bolsonaristas gostariam disso, eu não tenho dúvida. Mas que isso seja um projeto com chance de êxito, não me parece correto. Ver que os próprios bolsonaristas, muitos deles, talvez a maioria deles, eles criticaram o comportamento da deputada Bia Kicis, quando conclamou uma sublevação geral das PMs contra governadores, etc. Quer dizer, ela própria, depois de postar isso no Twitter, foi obrigada a pagar pelo desgaste. Quer dizer, foi um tiro na água essa história, e a proposta de modificação da legislação para dar mais poderes ao Bolsonaro também encontrou muita resistência, inclusive nos segmentos de direita no Congresso. Enfim, eu não vejo apoiado em que o Bolsonaro podia dar esse espaço. O Supremo, apesar de ser muito ruim, não apoiaria. O Congresso, apesar de ser muito ruim, não apoiaria. A mídia, a grande mídia, apesar de ser muito ruim, sem grandes compromissos com a democracia, não apoiaria. A opinião pública não está apoiando. Ele, inclusive, o Bolsonaro está num movimento de perder a popularidade. E agora, com a limitação desse auxílio emergencial por 3 meses e dos R$200, me pergunto se isso não vai acabar desgastando mais do que fortalecendo o Bolsonaro. Porque para quem ganhava R$600 e por mais tempo, agora é um prêmio de consolação
de R$ 200, não dá para nada, na verdade. É preciso chamar a atenção para uma coisa. É fundamental você ter lockdown, ou geral ou parcial, e para que se tenha lockdown é fundamental uma ajuda emergencial que permita que as pessoas fiquem em casa. Porque se a pessoa não tiver essa ajuda, ela vai ter que sair para conseguir dinheiro. Então, é uma coisa essencial, é questão de sobrevivência das pessoas, essa ajuda emergencial por mais tempo e com um valor maior, pelo menos R$ 600. Eu penso que a oposição democrática e as esquerdas devem centrar fogo nisso, quer dizer, vacinação e uma ajuda emergencial de peso que garanta algum nível de lockdown, de lockdown, para que a gente possa não deixar que a pandemia tome conta integralmente do país. Esse deve ser o centro do nosso esforço. Nesse quadro, o Bolsonaro fica namorando o golpe, ele está viajando na maionese. Para finalizar, Cid, como a esquerda deve se posicionar diante desse aumento da instabilidade no nosso país? É hora de ir às ruas pedir o impeachment do Bolsonaro, ainda que a pandemia seja um empecilho? Olha, Anderson, eu penso que o essencial para a esquerda e para as forças democráticas é concentrarem seus esforços neste ano, em 2021, deixar de lado os debates sobre 2022, as candidaturas, etc. Não é o que vai nos ajudar a sair desse atoleiro. Como eu disse, eu penso que é essencial se concentrar no sentido da vacinação, garantir vacina para todo mundo, para que o país possa voltar à normalidade e, inclusive, possa se recuperar economicamente. Porque essa coisa do Bolsonaro dizer que se você combate a pandemia, você quebra a economia, não é verdade. Entende? Você precisa de vacina para o país voltar à normalidade. E aí vamos pensar, ver se a gente vai efetivamente conseguir superar esse buraco econômico em que o Bolsonaro nos levou. Então é concentrar neste momento. E penso também, é possível que, dependendo do ritmo da vacinação, porque depois da primeira dose, da segunda dose e do mais um período de 15 a 20 dias para que se consolide, digamos, o efeito da vacina, e que se vacine todo mundo, porque o ritmo está lentíssimo no Brasil, não é prioridade do governo, mas a gente vai chegar ao fim do ano. Aí sem que criar essas condições em que a população como um todo, ou quase como um todo, esteja vacinada. Eu não sei exatamente se vai ser possível ficar sem ir para a rua em manifestações até o fim do ano, não sei. É possível que a realidade imponha algum tipo de movimento, de atitude. Por exemplo, a organização de algumas marchas em que não haja aglomeração, como há num comício, como há numa passeata, mas umas marchas em que os manifestantes fiquem a 4, 5 metros uns dos outros, mas que você tenha marchas, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, saindo dos vários bairros, convergindo para um ponto determinado, mas não concentrando nesse ponto. Aí você pode todo mundo de máscara, naturalmente, você pode manter algum nível de segurança e, por outro lado, ter um impacto visual, ter uma presença na rua muito importante. Porque do jeito que as coisas estão caminhando, é complicado também para manter a coerência com o discurso de ficar em casa e tal, que não se vá para a rua contra o Bolsonaro. Quer dizer, eu penso que o próprio movimento vai encontrar formas de manifestação de rua, se não agora, mas até o fim do ano, que permita que essa pressão seja feita. Eu dei esse exemplo para ver outros. Houve um momento, inclusive, que torcidas de times de futebol que não têm a tradição de serem muito progressistas, mas elas fizeram manifestações. Quer dizer, enfim, eu acho que alguma coisa vai acontecer, entende? Mas o central para as oposições democráticas e de esquerda, a meu ver, está em centrar o esforço em 2021.
deixando 2022 para mais adiante, entende? Inclusive, essas discussões, fulano é candidato, Beltrano não é candidato e tal, eu penso que não somam muito agora. Evidentemente que a volta do Lula ao cenário político é um ingrediente novo, importante e positivo, porque ele foi vítima de uma injustiça, entende? Agora, a eleição deve ficar em segundo plano. O essencial hoje é recuperar o país, não deixar o Bolsonaro ter êxito nesse processo de destruição do Brasil que ele está encabeçando. Cid Benjamin, muito obrigado por você estar novamente aqui conosco no Faixa Livre. Eu aproveito para te desejar um ótimo feriado e um bom dia de trabalho. Obrigado, Anderson. Um forte abraço para vocês todos do Faixa Livre. Não só quem faz o programa, mas quem... esse grupo importante de ouvintes fiéis do programa, grupo no qual eu me alinho e participo. Gosto muito do Faixa Livre, já trabalhei no Faixa Livre e penso que é uma trincheira importante da resistência democrática. Eu estou à disposição de vocês quando for o caso. A Celeste sabe, é só ela me ligar, a Celeste é a nossa produtora, me ligar e me dar essa tarefa. É uma missão você falar com Faixa Livre tal dia. Eu imediatamente bato continência para a Celeste e me ponho a postos para cumprir a missão que ela me designou. Forte abraço a todos. Conversamos aqui com o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Cid Benjamin. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento a ativista e idealizadora do movimento Rede de Mães Vítimas da Violência de Estado na Baixada Fluminense, Luciene Silva. Luciene Silva, bom dia. Bem, bom dia a todos e todas. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje, participando desse programa. Para nós é muito importante, todo ano, no dia 31 de março, a gente dá visibilidade a esta data, não só porque é a data que se completa mais um ano da chacina da Baixada, mas porque esse dia foi um dia construído de anos e anos, 16 anos, para também estar acolhendo, apoiando e dar voz a outras famílias e outras mães e trazer a reflexão, da população e das autoridades, principalmente a memória dessas vítimas e a memória de todas as vítimas de violência do estado do Rio de Janeiro, mas principalmente da Baixada Fluminense, que é uma região que sempre foi invisibilizada. Luciene, muito obrigado por você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Luciene, o dia 31 de março é uma data que simboliza a dor de muitas famílias que foram atingidas por um crime grave. Em 2005, 29 pessoas foram brutalmente assassinadas por policiais que, descontentes com mudanças feitas pelo comando da Polícia Militar aqui do Rio, saíram de um bar nas proximidades da rodovia Presidente Dutra, efetuando disparos em moradores da região de Nova Iguaçu e Queimados. Nessa que ficou conhecida como a Chacina da Baixada, talvez a mais letal e impactante do estado do Rio de Janeiro, dadas as circunstâncias das execuções. Eu queria começar, Luciene, pedindo para você explicar os detalhes desse episódio, naquele 31 de março de 2005, para os nossos ouvintes, e que você falasse também sobre o sentimento das famílias 16 anos depois desses crimes bárbaros. Você que perdeu seu filho Rafael. Como estão as famílias hoje depois de todo esse tempo, Luciene? O 31 de março de 2005 foi uma noite terrível, uma noite que 4 policiais militares saíram de um bar, se reuniram num bar em Nova Iguaçu e saíram dispostos a cometer essa loucura, de sair pelas ruas matando 29 pessoas, aleatoriamente. Rafael estava indo de bicicleta para casa com um amigo, tinha ido comprar uma peça de bicicleta em Nova Iguaçu e ele foi o primeiro a ser assassinado da Via Dutra. Logo após ele, mais um senhor que estava vindo do trabalho, logo após 2 travestis
que estavam numa rua próxima à Dutra. E logo depois o bar, onde morreram a maioria das vítimas. Se não me engano, 9 vítimas no bar, 8 ou 9 vítimas no bar. E depois atingiram as 2 últimas vítimas. Antes disso, atingiram o senhor, que foi o único sobrevivente. E no final, atingiram mais 2 vítimas em Nova Iguaçu e partiram para o município de Queimados, onde mataram muitas outras vítimas. Então, assim, é difícil falar de um acontecimento desse sem criar um sentimento de muita indignação, né? E é um sentimento de indignação e de tristeza também, né? Mesmo depois de tanto tempo, as pessoas se esquecerem do que aconteceu aqui no dia 31 de março. Principalmente se esquecerem e não terem consciência do que ainda acontece aqui, o que cresceu durante tantos e tantos anos, que a violência cresceu assim, absurdamente aqui na Baixada. E quantas outras mães e famílias a gente tem hoje na rede de mães e familiares. Hoje as famílias, a maioria está cada uma vivendo a sua vida, né, no seu lar. Muitas saíram daqui de Nova Iguaçu, foram para outros lugares, e outras estão vivendo a sua vida da maneira que é possível, né? Em sua maioria elas têm problemas de saúde, muitas ficaram hipertensas, diabéticas, tomam remédio para depressão, para dormir. A vida nunca é a mesma, né? Pelo que eu saiba, até hoje o Estado não pagou indenização a essas famílias, não saiu indenização nenhuma do Estado, 16 anos de processo, o Estado recorrendo, não colocou à disposição das famílias nenhum tratamento, nem médico, nem clínico e nem psicológico, de saúde mental, que é importantíssimo, né? E a gente luta muito por isso. Direito à memória, justiça e reparação psicossocial. A vida dessas famílias foi completamente sequelada, né? De todas as formas que vocês possam imaginar. Doenças, né? Problemas psicológicos, problemas financeiros, 1001 problemas. Muitas famílias moravam em casa própria, tiveram que sair porque não aguentam ficar no local, foram pagar aluguel e assim estão as famílias hoje. Hoje, nessa militância, no meu grupo, a gente tem mais 2 famílias, mas na verdade mais 3 famílias que estão na rede de mães hoje, 2 mães e uma irmã que continua na rede hoje, né? Na militância, na luta, junto conosco, mas o restante das famílias, cada uma está vivendo a sua vida da maneira que pode, da maneira que conseguiu lidar com o luto e lidar com toda essa dor e toda essa mudança de vida que elas tiveram que aprender a conviver depois dessa tragédia. E quais foram os desdobramentos dessa chacina, Luciene? Os policiais que promoveram essa matança foram punidos? Já houve julgamento? E o Estado acolheu essas famílias que foram vitimadas por essa barbárie? Esses policiais foram presos. Nós passamos por uma sessão de tortura na época, porque eles não foram julgados todos juntos. Nós passamos pelo primeiro ano, depois de praticamente 2 anos depois da chacina, foi o primeiro julgamento de um. Passamos 3 dias dentro do fórum, indo de manhã e retornando à noite já, tarde da noite para casa, todas as 29 famílias. Depois de 1 ano, foi o julgamento de outro, mais 3 dias dentro do tribunal,
Todas as 29 famílias estavam lá. E depois, um ano depois, o julgamento dos 2 últimos. Mais 3 dias dentro do tribunal. Saímos do tribunal quase 1h da madrugada. Mas eles foram condenados, estão presos cumprindo pena. Mas foi doloroso demais, um sofrimento muito grande. E depois desse sofrimento todo, depois de tudo isso, é impossível não ficar sequelas, né? No corpo, na mente e na vida dessas famílias. E o Estado, como eu falei um pouco na primeira pergunta, nunca deu assistência psicológica e clínica para essas famílias. O único atendimento que nós tivemos não foi do Estado do Rio, foi daqui da Prefeitura de Nova Iguaçu, que as famílias daqui de Nova Iguaçu tiveram atendimento, e as de Queimados também, e uma das famílias de Queimados, uma das irmãs que participa conosco até hoje da rede, ela foi atendida junto conosco aqui em Nova Iguaçu, porque foi feita uma secretaria de prevenção à violência, e no governo de Lindenberg Farias, o prefeito, que deu todo o apoio e assistência a essas mães e famílias, mesmo não sendo responsabilidade do município, que na época ele deu apoio, porque a responsabilidade era do Estado, porque foram pessoas do Estado, né, funcionários do Estado que cometeram isso, então o Estado tinha toda a responsabilidade para nos dar todo o apoio e não nos deu. O que aconteceu anos depois, 1 ano depois, foi a governadora decretar uma pensão, né, que não é vitalícia, é uma pensão que todas as famílias que tiveram suas pessoas vitimadas irão receber até a pessoa completar 65 anos, que a pessoa completaria, né, 65 anos. Então, quando chegar a essa idade que a pessoa iria fazer, a família vai deixar de receber. Só isso que aconteceu. O Estado continua contestando valores, continua contestando a indenização nesses 16 anos. Eu não entendo isso, porque eu acho que uma vida não tem valor. Nenhum dinheiro desse mundo paga uma vida. Nenhuma vida, nem um fio de cabelo. Né? Nem um fio de cabelo, mas, infelizmente, nós passamos por isso. Mas os policiais foram, sim, dessa forma que eu falei, né? Anos a gente passou nessa tortura para eles poderem ser julgados, e condenados e responsabilizados. Mas o Estado sempre tirou o corpo dele fora, sempre foi omisso, e nunca se preocupou com essas famílias, com essas mães. Desde essa tragédia, Luciene, todos os anos vocês do movimento fazem uma caminhada às margens da Via Dutra para lembrar o ocorrido. Mas por conta da pandemia, a mobilização não pôde ser realizada em 2021. Vocês chegaram a promover algum tipo de ato virtual para lembrar essa tragédia? O que é que vocês fizeram para não deixar essa data passar em branco em meio à Covid-19? Bem, como o ano passado, né, quando começou a pandemia, nós também não podemos fazer a caminhada, né, a nossa caminhada, o nosso ato. O ano passado a gente preparou um material, eu preparei um vídeo com a bandeira da rede, enviando uma mensagem nas redes sociais, contando um pouco da trajetória desse movimento e contando um pouco do objetivo real, que é a nossa caminhada do 31 de março todos os anos, que é sim para homenagear a memória das 29 vítimas da chacina, que foi um marco que aconteceu na Baixada Fluminense, e depois disso a vida de todos mudaram, inclusive a minha, que se sou militante hoje e ativista, sou por conta disso, e todas as mães que estão na rede estão porque esse movimento foi forjado no luto, do luto para a luta, e também forjado na indignação que nós não aceitamos mais tantas e tantas violências que
que aconteceram depois disso, né? Todos esses anos a violência só cresceu na Baixada. São crianças baleadas, são homens e mulheres mortos, são jovens e jovens mortos e desaparecidos. A gente tem uma enorme quantidade apavorante, cresceu o número de desaparecimentos forçados. Muitas mães chorando e sofrendo por saberem que os filhos estão mortos e não tem nem o corpo para enterrar. E isso é um sofrimento terrível, cruel. Então o ano passado eu fiz esse material e esse ano nós tivemos uma conquista, né, com a incidência política da rede. A gente teve uma conquista junto à Prefeitura de Nova Iguaçu. Aqui em Nova Iguaçu foi decretada a Semana de Luta de Mães e Familiares de Vítimas de Violência da Baixada. A semana do 31 de março começa dia 24, vai até o dia 31. E nós preparamos, né? Tivemos uma primeira live, né, uma primeira reunião com todo o pessoal da assistência de Nova Iguaçu, porque também conquistamos aqui uma lei que decretou o serviço de psicossocial nos equipamentos de CRAS e CREAS. Isso foi uma construção de várias reuniões com os responsáveis pelo equipamento, de várias reuniões com os profissionais da psicologia e da assistência durante um ano, para nós conquistarmos isso. Foi uma conquista da rede, né? Reuniões que nós tivemos e hoje isso é um decreto em Nova Iguaçu. Nós estamos construindo isso para esse atendimento seja específico para essas mães e familiares, com esses profissionais que vão ter capacitação, vão ter todo um processo para estar atendendo essas mães e familiares que precisam, né, de apoio psicológico, e de lá vai ser encaminhado, os casos mais graves serão encaminhados para a Secretaria de Saúde e vão fazer um tratamento, né, de saúde mental, né, que precisa ser feito pela área da saúde, porque a área da assistência só poderá fazer isso como terapia em grupo, né, com a psicologia, como o primeiro atendimento, e grupos reflexivos, que são ótimos, porque nós temos na nossa rede um grupo reflexivo com psicólogas do NAPAV, que é um projeto financiado pela ONU, que há 2 anos nos acompanham aqui na Rede Mães. Era presencial, agora está sendo online toda semana. Então nós temos um apoio psicológico, né, de terapia em grupo. Nós trazemos essas mães que a gente acolhe, né, que a gente apoia para esse grupo. Então, esse ano a gente preparou essa semana com uma primeira reunião online, com uma live, né, com as pessoas da assistência, falando desse atendimento, falando dessa conquista nossa. Depois nós tivemos uma outra live sobre desaparecimentos forçados com 2 mães que têm filhos desaparecidos, com a Julita Belford e com o Fernando Souza, que é o diretor do documentário que nós fizemos, Nossos Mortos Têm Voz, que é o documentário que ajudou muito a Rede de Mães a estar acessando essas famílias e estar levando a realidade, a história real da Baixada Fluminense em muitos lugares, como universidades, colégios e audiências públicas, várias outras instituições. Então, esse ano nós também preparamos um material que vai ser distribuído nas redes sociais assim que entrar no dia 31 de março. Amanhã do dia 31 nós vamos distribuir, compartilhar na rede esse material com mensagens, contando a trajetória da caminhada da rede e com vários vídeos pequenos de mães que também tiveram os filhos retirados de si, né, e familiares, como a família da Emily e da Rebeca, como mostrando a história dos meninos de Belfor Roxo, né, e algumas outras mães que fizeram depoimento. Então a gente vai compartilhar esse material no dia 31 de março. Me diz uma coisa, Luciene, nesses seus 16 anos de militância combatendo a violência policial, eu imagino que você tenha debatido algumas vezes a origem desse problema grave que atinge as corporações
essa retórica militarizada que está colocada e alternativas para a resolução desse mal. Qual seria a solução para que houvesse o fim das ações violentas do Estado contra a população pobre e periférica, especialmente aqui no Rio de Janeiro, Luciene? Olha, essa realidade da Polícia Militar, na verdade, a nossa luta não é só contra a Polícia Militar, tá? A nossa luta é contra qualquer tipo de violência que é feita no território, que vem ou por execução do próprio Estado, né, na figura do policial militar, ou da omissão desse Estado e da conivência desse Estado. Porque o território da Baixada, ele tem, como eu disse, tem a sua especificidade. Nós temos tráfico, nós temos milícia, nós temos matadores, justiceiros, grupos de extermínio, né, tudo no mesmo território. Então, a milícia é um grupo paramilitar que mata todos os dias na Baixada Fluminense, principalmente desaparece com jovens todos os dias aqui, né? E fazendo parte desse grupo, nós temos policiais, nós temos bombeiros, mas também temos civis. E em muitas áreas aqui, a milícia ela tá junto com o tráfico. Então, assim, é uma omissão desse Estado, que sabe o que acontece aqui, sabe aonde acontece, o que está acontecendo aqui, em todos os territórios da Baixada, praticamente, né, que são dominados por esse grupo paramilitar, e não faz nada. Inclusive, nós temos territórios aqui que tem DPO de polícia dentro do território e é comandado pela milícia. E as mortes continuam, os assassinatos continuam, os desaparecimentos continuam. Então, não é só contra a nossa luta, não é só contra a Polícia Militar, porque a gente também não pode generalizar uma corporação inteira. Sim, a gente tem uma maioria, e infelizmente, dessa corporação que tem essa cultura, esse pensamento de achar que território de periferia, de favela, de periferia, é território de bandidagem, que todo jovem que ali está, preto e pobre, é uma ameaça e será um futuro marginal. Isso é uma cultura que já vem há muito tempo, porque a Polícia Militar ela foi criada, não foi para proteger e dar segurança à população como um todo, ela foi criada para proteger patrimônios, né? Para proteger a elite, ela foi criada para isso, né? Dentro da conjuntura de militarização da época, né? E isso foi se desenvolvendo. E na sua formação, o policial militar, infelizmente, tem essa formação. Hoje a gente conseguiu, diante de muitas lutas, né, de mães e familiares do Rio de Janeiro, diante de muitas lutas que nós também participamos, da Baixada, a gente vem desconstruindo isso. A gente encontra hoje militares que estão dentro da corporação que lutam junto conosco também para essa mudança de formação. Na grade hoje de formação, a gente conseguiu que seja incluída essa questão dos direitos humanos, né? Porque é um erro achar que nós somos defensores de bandidos, que direitos humanos defende bandidos. Isso foi uma fake criada, né? Isso foi uma coisa que foi criada realmente para desmoralizar o movimento, e não é nada disso. Ninguém aqui defende a criminalidade. A gente defende que todos sejam vistos da mesma forma e tenham como ser punidos até, mas julgados, né? Julgados diante da lei, com todo o cumprimento da lei, porque a gente tem uma lei, né? A gente não vive num país sem lei. Então, todos têm que serem vistos da mesma forma, né? Porque a gente tem os poderosos que estão aí, que cometeram crimes horríveis, que mataram muita gente, desviando dinheiro público, né? Fazendo tantas falcatruas, mataram tanta gente na saúde, tiraram tanto da educação das crianças e estão aí, não foram mortos, não foram colocados num paredão e não foram assassinados, não foram desaparecidos. Então, assim, a lei tem que ser igual para todos e o sistema de justiça tem que ser igual para todos. Não tem que ter justiça com as próprias mãos. A gente sabe que é difícil,
A gente sabe que é complicado, mas a gente está fazendo a nossa parte. Eu acho que a mudança só vai vir com a construção de uma nova mentalidade, de uma nova formação, né? Desconstruir essa formação que foi criada lá atrás. Mas isso é muito difícil, né? Porque a criminalidade tem crescido cada vez mais. Mas tem crescido por quê? Porque essa realidade dessa juventude, dessas crianças, como eu falei, a gente chega nessas casas de mães que perderam filhos ou de famílias vulneráveis, a gente encontra enormes demandas. E agora, então, nesse contexto da Covid, as coisas ficaram piores ainda, né? Então, a gente encontra nesses territórios de periferias e da Baixada Fluminense falta de oportunidades e 1001 dificuldades para que essa criança se torne uma adolescente promissor, que se torne um adolescente que tenha o seu talento aproveitado, que seja incentivado para ir para uma faculdade, que seja incentivado para estudar, para ser alguém, para, sabe, essa família que muitas das vezes é desestruturada, é uma família que já vem com problemas de alcoolismo, de dependência de drogas, de vida financeira assim, difícil, que não tem as possibilidades, né, as oportunidades que as outras pessoas têm, as mães que não têm como acompanhar os filhos na educação, que deixam os filhos em casa para sair de madrugada para ir trabalhar, largam as crianças em casa às vezes sozinha, não tem com quem deixar, as crianças ficam muito na rua. São vários e vários motivos, né, motivações, né, que constroem essa realidade terrível das famílias e da juventude na Baixada Fluminense, né? Isso é tudo um contexto que eu tenho certeza que isso precisava entrar na formação desses policiais. Esses policiais teriam que ter essa formação, esses policiais teriam que ter tipo um laboratório dentro dessas comunidades, feito por profissionais competentes, por psicólogos, por assistentes sociais, uma equipe multidisciplinar, que os levassem a esses territórios, que fizessem com eles estudos de casos, que mostrasse a realidade, apesar de que a maioria deles vivem nessas realidades, entendeu? Então, são várias coisas que levam, né, até dentro mesmo da corporação, porque também tem o caso da corrupção, o caso do dinheiro, o caso dessa questão dos valores, que muitas das vezes eles conseguem fora do seu trabalho, e assim, é uma rede de vários problemas, né? Então, para isso, a gente tinha que começar a tratar esses problemas lá atrás, né? Lá começar essa mudança de mentalidade desde criança, desde muito pequeno. Só que os pequenos estão sendo criados por adultos que têm essa mentalidade atrasada, que têm essa mentalidade de violência, que têm essa mentalidade de pensamento preconceituoso, discriminatório. Então é muito difícil você mudar essa realidade. A gente faz esse trabalho de formiguinha aqui, ali, mas é difícil. Deveria ter uma mobilização maior, né, da população, da sociedade, e um comprometimento do poder público, um comprometimento de realmente mudar essa realidade, um comprometimento dessa corporação em mudar essa realidade. Então, é difícil. A gente vai em vários lugares, eu já participei de audiências públicas, já participei de muitos debates, de muitas reuniões com autoridades, mas é complicado porque isso está enraizado, né, há muitos anos, e é difícil. Para encerrar, Luciene, qual é a mensagem que você, que é uma das inúmeras vítimas desse estado violento que nós temos, pode deixar aqui a essas pessoas que exaltam, elogiam a truculência empregada por essas forças policiais, não só no combate à criminalidade, mas também na abordagem a pessoas em regiões mais pauperizadas do nosso país? Essa é a maneira correta de se atuar, defender a violência, Luciene? Olha, o que eu digo para essas pessoas é que, em um momento,
Eu sei que a gente vive um momento de violências constantes e compreendo, mais do que ninguém, eu compreendo o quanto que é doído ver uma pessoa que você ama ou uma pessoa que você conhece, um amigo ou um ente querido ser assassinado, sofrer uma agressão por conta de uma situação de violência, de roubo, de assalto, de qualquer coisa dessa forma, dessa maneira. Às vezes um sacrifício que você faz para adquirir um bem e ver esse bem roubado. Eu entendo tudo isso, nós entendemos e eu entendo também. Mas usar violência com violência não vai adiantar nada. Porque você mata 2, 3, 4 e tem outros tantos aí perdidos, né? Na mesma situação. Então, assim, feche seus olhos um pouco, reflita um pouco, busque se colocar um pouco no lugar do outro. Eu acho que o que falta nessa humanidade hoje é se colocar um pouco no lugar do outro. Pense você, mãe, o que seria para você encontrar o seu filho sem vida. Eu sei que é uma vergonha para uma mãe ter um filho desviado do caminho do bem, né? E ele, por N motivos, porque não tem só um motivo, tem várias motivações, vários problemas que acontecem para esse jovem chegar àquele estágio, né? Para ele se desviar e fazer essa escolha errada. Eu sei que é vergonhoso, eu sei que é doloroso para muitas mães, mas é cruel demais você discriminar e você culpar essa mãe por isso, né? E é cruel demais você não imaginar, não pensar, não refletir o quanto essa família e essa mãe está sofrendo. E matar, exterminar, não vai resolver o problema. O problema é muito maior, né? Como eu disse, o problema vem de lá de trás. O problema vem na violação dos nossos direitos. O problema vem na vulnerabilidade. O problema vem na violência que essas crianças, que essas famílias, que esse povo vem sofrendo há décadas, né? E de geração para geração, essa violência que é cometida com a falta de direitos básicos e falta de tanta coisa, vem só se agravando, só se agravando, só se agravando. Então, assim, busque refletir, busque pensar, né? Não viva só no seu mundinho, no seu mundo, porque essa violência pode chegar para qualquer um. Porque eu vivia no meu mundinho, eu vivia na minha zona de conforto com meus filhos, achando que meus filhos eram do bem, que minha família era do bem e que jamais qualquer coisa de errada poderia acontecer com a minha família. E quando essa tragédia aconteceu na minha vida, eu vi que eu não era intocável, que eu não estava livre de nada disso, né? Que como eu, várias outras pessoas estavam sofrendo isso. E mais, entender que não existe essa coisa de ser do bem ou não ser do bem. Porque quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós para culpar alguém? Quem julga é Deus. Nós não podemos julgar ninguém. Eu não posso julgar essa mãezinha, essa família, que aquele jovem estava envolvido e acabou morrendo nas mãos da polícia ou nas mãos da milícia. Eu não posso julgar. O desrespeito de entrar numa comunidade, numa periferia, sem respeitar os moradores, sem respeitar as famílias, né? Você ir no local, invadir uma casa e pegar aquele jovem e ir lá e executá-lo. Ele pegar aquele jovem e sumir com ele, sumir com 2, 3, 4, levar e torturar e executar. Isso é errado. Isso não pode acontecer. Porque é o direito que está sendo violado, o direito à vida. O direito deles que está sendo violado, de serem punidos, serem sim julgados, prestar conta com a justiça. Mas isso aí vai entrar também a questão dos nossos presídios que estão superlotados, que são feitos de uma maneira desumana, que nem animal não pode ser tratado daquela forma,
tanto do feminino como do masculino, como do socioeducativo, né? Então, assim, são tantas e tantas violações que acontecem, tantos motivos, né, que levam a gente a lutar hoje por esse término dessa violência toda, que eu digo, tenha empatia, né? Se coloque no lugar do outro, né? Pense um pouquinho nessas famílias, pense um pouquinho que você poderia ser essa vítima, não pense que você é intocável, né? Tenha consciência de que esse mundo só está dessa forma porque tem tantas pessoas que pensam como esses homens, que foram estimulados a fazer isso, porque tem muita gente que apoia, tem muita gente que estimula, tem muita gente que aceita esse discurso do ódio, né, do extermínio, de vamos acabar com a sementinha do mal. Isso é um erro. Isso é um erro. Isso é um erro muito grande, né? A gente fica assim, a gente entende a revolta, a gente entende a indignação. Nós não estamos falando que eles estão certos, nem que estão fazendo certo, mas a execução, o desaparecimento, a execução, a violência não é a solução. Não é a solução, porque se fosse a solução, ela não teria crescido cada vez mais como cresce, como está se desenvolvendo, como está crescendo cada vez mais. Tá? Então aqui eu deixo a minha mensagem. O 31 de março é um marco para dar voz a todas as mães e familiares de vítimas de violência da Baixada Fluminense, que é isso que a Rede de Mães faz, dar voz e lutar pelo direito à memória e à reparação psicossocial, e que esse Estado tenha respeito e que o judiciário investigue todos os casos da mesma forma, com o mesmo empenho, com o mesmo compromisso, porque são vidas que foram tiradas dessas famílias, vidas. E como vidas, elas têm que ser valorizadas. Luciene, muito obrigado por você estar aqui no programa para conversar conosco sobre esse tema tão importante, deixar aqui o nosso respeito do Faixa Livre às famílias que foram atingidas pela chacina da Baixada e também te desejar um ótimo final de semana e o meu abraço. Eu que agradeço, muito obrigada a todos vocês. É muito importante para nós dar voz e falar do dia 31 de março, porque, como eu disse, é um marco, né, para nós, não só da violência que foi sofrida por nossas famílias, mas é um momento em que as mães e as famílias têm para estarem juntas, para estarem se acolhendo, se apoiando e principalmente para dar voz, né, a tudo aquilo que está guardado, toda aquela dor, todo aquele sofrimento, toda aquela indignação por falta de justiça, pela amorosidade que a justiça tem em resolver os casos, né? Como eu falei, nós queríamos que os casos fossem resolvidos como foi o da chacina, que demorou, mas foi resolvido, né? Foi investigado com empenho. Nós gostaríamos que todos os casos fossem resolvidos dessa forma. Então, o 31 de março é o dia das famílias e das mães da Baixada Fluminense estarem juntas, estarem com as camisas com foto dos seus filhos, estarem gritando o nome dos seus filhos, estarem chamando atenção para essa sociedade, para esse Estado e para essa justiça, que os filhos, os seus familiares têm voz, né? Nossos mortos têm voz. Muito obrigada, bom final de semana para vocês também. E eu agradeço muito. Conversamos aqui com a ativista e idealizadora do movimento Rede de Mães Vítimas da Violência de Estado na Baixada Fluminense, Luciene Silva. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a diretora colegiada do grupo Tortura Nunca Mais, Vitória Grabois. Vitória, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes do programa Faixa Livre. É um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Vitória, muito obrigado por novamente você estar aqui conosco no Faixa Livre.
Vitória, ontem um dos episódios mais tristes da nossa história completou 57 anos, que é justamente a insurreição dos militares que resultou no estabelecimento de uma ditadura que durou até 1985 no Brasil e caçou liberdades individuais, direitos básicos e tirou a vida de muitos brasileiros que se insurgiram contra essa verdadeira barbárie. Eu gostaria de te ouvir um pouco sobre esse período, Vitória. Você que perdeu pessoas muito próximas durante a ditadura. Que tipo de memória você traz dessa época? Bom, um período muito triste da história brasileira, né? Nós tínhamos um governo democraticamente eleito pelo povo, né? O presidente, então, era o vice-presidente da República, João Goulart, que assumiu a presidência porque o presidente eleito, que era o Jânio Quadros, havia renunciado. Então, tivemos um golpe militar, um golpe civil-militar, como nós do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro frisamos, porque o golpe foi dado pelos militares, mas financiado por várias multinacionais que aqui no Brasil se encontravam, e também grandes empresários brasileiros financiaram o golpe. De 1964 a 1968, o golpe foi muito duro, muitas pessoas foram presas, principalmente os comunistas, aqueles que estavam mais à frente na luta pela democracia, na luta pelos direitos. A partir de 68, com a instituição do AI-5, do Ato Institucional número 5, nós consideramos que houve um golpe dentro do golpe. E aí a situação piorou muito, né? Nessa época surgiu a figura do desaparecido político, porque até então, se eles matavam, eles ainda algumas vezes eles entregavam os corpos dos opositores do regime militar. A partir daí, as pessoas eram barbaramente torturadas, geralmente nos quartéis do Exército, né, nos chamados DOI-CODE, e foi aí que houve o maior número de desaparecidos da história brasileira. A censura se tornou férrea, uma censura brutal, né? Nessa época eu vivia clandestina, eu morava em São Paulo, e lá eu lia os jornais O Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Jornal da Tarde, que era um jornal light do Estadão, que saía à tarde, geralmente mais para as donas de casa. E eu me lembro muito bem que todos esses jornais eram censurados. Quando uma matéria era censurada no Estado de São Paulo, eles colocavam poemas de Camões. E na Folha da Tarde, eles colocavam receitas de bolo. Foi um período de muito retrocesso na história do Brasil. Há alguma semelhança que você conseguiu estabelecer, Vitória, entre os anos de chumbo e esse momento que o país atravessa, com um presidente que tenta de todas as formas derrubar o pouco de democracia que ainda temos? Estamos vivendo um período muito difícil, mas o golpe, eu considero que a ida para o Bolsonaro para o poder foi um golpe. O que eles fizeram com a presidente Dilma Rousseff foi um golpe, né, dentro da democracia. Eles usaram todos os mecanismos ditos democráticos para derrubar a presidente Dilma Rousseff e fazer uma campanha muito intensa contra o partido que estava no poder. Esse governo ele foi eleito com quase 58 milhões dos votos dos brasileiros, né, apoiado por todos os meios de comunicação, apoiado pelas Forças Armadas e apoiado pelo empresariado brasileiro. Para mim foi um golpe. Só que agora, com a redemocratização e com a Constituição de 88, né, o Brasil vive um período diferente, e o mundo também. Aquele tipo de golpe que eles deram em 64 e depois perpetuaram em 68, não é mais possível no nosso país, né? Agora, é uma situação que até esse momento, a mim particularmente, me atinge enquanto cidadã brasileira, mas não me atinge enquanto pessoa
como uma pessoa militante dos direitos humanos. Porque a época da ditadura militar, a ditadura civil-militar me atingiu em cheio, como cidadã brasileira e como uma militante, na época eu era uma militante do movimento estudantil, né? Atingiu a minha família, né? Eu perdi durante o período ditatorial brasileiro o meu pai, o meu irmão e meu primeiro marido. Mas agora, nesse momento, eu acho que para a nação brasileira a situação é gravíssima, né? E para completar tudo isso, nós vivemos numa pandemia, e que esse governo negacionista, que tudo nega, né, de um atraso imensurável, que não dá para medir, ele e as pessoas que acompanham a chamada ala ideológica, que falam barbaridades, que a Terra é redonda, que a Covid é uma gripezinha, que todo mundo tem que morrer, né? Um governo que desmantelou a saúde brasileira, que o SUS bravamente está se mantendo de pé, porque se não fosse o Sistema Único de Saúde no Brasil, esse número de mortes não seria de 314 mil como está hoje. Nós já estaríamos com mais de 1 milhão de pessoas mortas. Desmantelou a educação, o meio ambiente, né, as queimadas na Amazônia, e assim vai. O Brasil, depois do Brasil ter conquistado, o Brasil, principalmente dentro das relações exteriores e dentro do meio ambiente, o Brasil ter conquistado um prestígio enorme no mundo, toda essa política feita após a Constituição de 88 foi desmantelada por esse governo, um governo genocida. Esses últimos movimentos do presidente, Vitória, trocando ministros, mexendo na cúpula das Forças Armadas, te dão a impressão de que ele vai tentar de fato um golpe antes das eleições do ano que vem? Eu acho que o golpe já foi dado. Muita gente acha que é um golpe diferente do golpe de 64, como eu falei na pergunta anterior, né? Ele saiu vitorioso, porque ele colocou para fora todos aqueles ministros que eram indesejáveis, aqueles ministros que não diziam sim, senhor, para ele, entendeu? Então, ele agora só tem gente que fala sim, senhor, para ele, como dizia o Pazuello, né? Ele dá as ordens, eu recebo as ordens e eu executo. Então, ele domina, ele é o próprio Estado, né? Como o rei Luís XIV, l'état c'est moi, eu sou o Estado. Aliás, ele já disse, ele chamou o exército de o meu exército. O exército não é uma instituição do Estado brasileiro, o exército é dele. Então, ele já está com o queijo e a faca na mão. Só está no seu governo aquelas pessoas que dizem amém à sua política negacionista e à sua política genocida. Qual é a solução que você enxerga, Vitória, para que nós consigamos defender a democracia e evitar que aquelas cenas que vimos durante os 21 anos de ditadura não se repitam? Bom, eu acho que no primeiro momento nós temos que ter a união de todas as forças democráticas desse país. Nós temos que nos unir para derrotar esse genocida que está no poder no Brasil. Eu só vejo essa solução, uma grande frente ampla, o povo na rua. Infelizmente, a pandemia não está deixando a gente ir para a rua, né? É a única maneira de a gente cessar com esse tipo de coisa, a gente retirar esse genocida do Palácio do Planalto, é nos unirmos, as chamadas forças de esquerda e os democratas desse país, irmos para a rua e lutarmos para que nós tenhamos novamente um governo democrático no nosso país. Mudando um pouco de assunto, Vitória, todos os anos o grupo Tortura Nunca Mais promove a entrega da medalha Chico Mendes, que dessa vez, na sua 33ª edição, foi chamada de Resistência Emergencial em Tempos de Pandemia e Genocídio. O evento vai acontecer de maneira virtual hoje, com transmissão pelo canal do Tortura Nunca Mais no YouTube a partir das 19 horas, e vai homenagear a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, a Rede de Solidariedade nas favelas do Rio de Janeiro e em memória ao cacique Aritana e ao Alapiti.
Fala um pouquinho para a gente sobre o evento de hoje, por favor, Vitória. Há também uma série de entidades que estão apoiando vocês na realização dele, não é isso? Há 33 anos, o grupo Tortura Nunca Mais entrega a medalha Chico Mendes de Resistência a pessoas ou entidades que lutam pelos direitos humanos, né? E também nós sempre homenageamos de 2 a 3 desaparecidos políticos que tombaram durante a ditadura civil-militar brasileira. Esse ano, devido à pandemia, né, a gente não pôde se reunir, está muito difícil, quer dizer, é impossível, claro, a gente não vai se reunir. Ano passado também, nós já tínhamos escolhido 12 pessoas, entre pessoas e entidades do Brasil e da América Latina, para receber a medalha Chico Mendes de Resistência. E não conseguimos. Estamos esperando para ver se esse ano nós possamos, até o final do ano, entregar as medalhas do ano que vem a essas 12 pessoas e 12 entidades e também aos familiares de mortos e desaparecidos políticos. Esse ano, devido à pandemia, o que está acontecendo no Brasil, por tudo que a gente já falou aqui no programa, que temos na Presidência da República um verdadeiro genocida, nós resolvemos mudar um pouco, né, o nome da medalha. Ela continua sendo Medalha Chico Mendes de Resistência, só que esse ano, né, em tempos de pandemia e de genocídio. Então, escolhemos a Fiocruz, uma instituição do Estado brasileiro. É bom frisar isso, né? A Fiocruz não é uma instituição de governo. A Fiocruz é uma instituição do Estado brasileiro. Então, homenageando a Fiocruz, nós homenageamos a todos os cientistas brasileiros, a todos os médicos, a todas as enfermeiras, a todos os técnicos de enfermagem, a todas as pessoas que trabalham na área da saúde, na administração, na limpeza, né? Porque são graças a essas pessoas e ao SUS, volto a reafirmar, nós temos que fortalecer o SUS. Se não fosse o SUS, a situação do Brasil seria muito mais catastrófica do que agora. O cacique Aritana, que morreu de Covid, nós estamos homenageando toda a luta indígena do povo brasileiro, toda a luta indígena dos indígenas brasileiros. Esses indígenas que estão perdendo as suas terras, que já foram demarcadas há vários anos, protestando contra a entrada do garimpo ilegal nas áreas indígenas, né? Contra a Covid, que está entrando também nessas áreas indígenas, e que os indígenas estão na frente, são prioritários na vacinação, que esse governo não está vacinando. Outro dia eu vi uma reportagem que só 30% dos indígenas brasileiros foram vacinados até hoje. E a terceira medalha, uma medalha à solidariedade, né? Uma homenagem à solidariedade do povo vulnerável das favelas do Rio de Janeiro, que se juntaram em gabinetes de crise, que se juntaram em redes de solidariedade para, vamos dizer, alimentar o povo dessas favelas, para lutar contra a violência que impera nessas favelas há anos e anos. A violência está cada vez maior. Uma violência que, à época da ditadura militar, ela era voltada contra os opositores do regime. E hoje, essa violência é voltada contra os pretos, os pobres, das favelas do Rio de Janeiro e das grandes periferias das cidades brasileiras. Então, essa é a nossa homenagem, por isso, só essas 3 homenagens, só essas 3 medalhas. E esperamos todos vocês hoje, às 19 horas, no canal do YouTube do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, para nos prestigiar e prestigiar a todos os homenageados da 33ª Medalha Chico Mendes de Resistência em tempos de genocídio e pandemia. Para finalizar, Vitória, qual é a mensagem que o Tortura Nunca Mais pode deixar a esses brasileiros que temem o momento difícil que atravessamos, de recrudescimento do autoritarismo, de ameaça velada à ordem democrática, de entrega do Estado Nacional? O que você pode nos dizer com toda a experiência que tem na defesa dos direitos de pessoas que foram invisibilizadas pelo Estado?
A mensagem que eu deixo, né, à população do Brasil, especialmente a do Rio de Janeiro, nós temos que nos unir, nós temos que lutar, nós temos que dar um basta nesse estado de calamidade que nós estamos vivendo, né? Primeiro, nós temos que, na medida do possível, né? Porque o povo pobre, o povo vulnerável principalmente do Rio de Janeiro, esse povo não pode se defender contra a pandemia. Esse povo tem que trabalhar, porque se ele não trabalhar, ele vai morrer de fome, como já tem muita gente morrendo de fome. E o que acontece? Ele entra em ônibus, né, lotados, em trens, no metrô, altamente lotados. Os empresários brasileiros, por exemplo, agora, nesses dias que nós estamos vivendo feriados, entre aspas, eles diminuíram a frota de ônibus, eles diminuíram o tempo das barcas do Rio para Niterói, eles diminuíram o tempo também de espera dos trens e do metrô do Rio de Janeiro. Então, essas pessoas não podem seguir todas as orientações da Organização Mundial de Saúde, que é a primeira, manter o distanciamento. Essas pessoas não estão recebendo vacina, porque a maioria delas é de jovens, é composta da população jovem, a população que é a força de trabalho, principalmente da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu acho que a gente tem que lutar e se unir, né? E as lideranças, as ditas lideranças, precisam deixar de lado as suas divergências pontuais e lutar pelo bem comum, pelo bem do povo. O povo brasileiro está passando fome, né? Não temos emprego. O índice de desemprego, mais de 20 milhões de pessoas na idade adulta, na idade de trabalho, não conseguem emprego. As crianças, 70% da população infantil e de adolescentes são das escolas públicas. Já é o segundo ano que essas crianças não vão para as escolas. A escola é importantíssima na vida de uma pessoa. A formação de um ser humano se dá na família e na escola. E esse governo genocida que aí está, fica ainda incentivando a educação familiar. Fica incentivando a escola sem gênero, quer dizer, cada coisas absurdas que não tem mais, que não tem sentido. Temos que lutar para que os professores e todos os profissionais da área de saúde sejam vacinados prioritariamente, para que as crianças possam ir para as escolas. Cada mãe, cada pai que tem um filho na escola pública tem que lutar junto à Prefeitura do Rio de Janeiro para que essa escola tenha as condições mínimas de funcionamento. Essas escolas não têm banheiro, essas escolas não têm pia, essas escolas não têm água, essas escolas não têm ar-condicionado para as crianças, nem para os professores. Nós temos que lutar para isso, quer dizer, se cada um fizer a sua parte, se cada mãe, se cada pai for para a porta da escola e reivindicar melhores condições, a gente vai melhorar um pouco esse país. Mas, acima de tudo, eu clamo que as lideranças democráticas e de esquerda desse país deixem de lado as suas divergências e vamos lutar para que, em 2022, esse genocida que está no mais alto cargo desse país, que é a presidência da República, não consiga se reeleger e possa ser banido definitivamente da história brasileira. E termino aqui com a consigna do Grupo Tortura Nunca Mais. Pela vida, pela paz, tortura nunca mais. Muito obrigada a vocês. Vitória Grabois, muito obrigado mais uma vez por conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo feriado e deixar aqui o meu abraço. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao programa Faixa Livre, um programa que sempre prestigia e sempre prestigiou o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. Sempre nos deu um espaço, principalmente quando nós entregamos a medalha Chico Mendes de Resistência. Sempre fomos ao programa fazer a divulgação do ato, da solenidade, da medalha.
Sempre as nossas entregas de medalhas eram muito bonitas, muito emocionantes. Nós sempre conseguimos reunir na sede da BI, na sede da UAB do Rio de Janeiro, na Faculdade Nacional de Direito, nos diversos lugares que nós sempre entregamos a medalha, mais de 400 a 500 pessoas. E o programa Faixa Livre sempre deu uma grande contribuição, convocando os nossos companheiros para, junto conosco, participarmos da medalha, que essa medalha é um protesto contra as graves violações de direitos humanos no Brasil e no mundo. Mais uma vez, eu agradeço a vocês e espero que todos os ouvintes estejam sintonizados hoje no canal do YouTube às 19 horas para nos prestigiar e para juntos protestarmos contra o governo genocida que está no nosso país. Muito obrigada mais uma vez. Conversamos aqui com a diretora colegiada do grupo Tortura Nunca Mais, Vitória Grabois. Lembrando que amanhã, sexta-feira, nós não teremos a edição inédita do Faixa Livre por conta do feriado da Semana Santa. Nós vamos reprisar a edição que foi ao ar hoje. Então eu desejo a todos vocês um ótimo feriado e na próxima segunda-feira nós estaremos de volta com uma edição inédita do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até segunda!